Olá galera, nesse vídeo vamos responder a questão 158, ok? Essa questão diz o seguinte, um produtor de maracujá usa uma caixa d'água com volume V para alimentar o sistema de irrigação de seu pomar. O sistema capta água através de um furo no fundo da caixa, a uma vazão constante. Com a caixa d'água cheia, o sistema foi acionado às 7 horas da manhã de segunda-feira. Às 13 horas do mesmo dia, verificou-se que já haviam sido usados 15% do volume da água existente na caixa. Um dispositivo eletrônico interrompe o funcionamento do sistema quando o volume restante na caixa é de 5% do volume total para reabastecimento. Supondo que o sistema funcione sem falhas, a que hora o dispositivo eletrônico interromperá o funcionamento? Às 15 horas de segunda-feira, às 11 horas de terça-feira, às 14 horas de terça-feira, às 4 horas de quarta-feira, às 21 horas de terça-feira, ok? Então vamos lá, né? A princípio pode ser uma questão um pouco complicada, mas vamos ver que é uma questão bem simples no final das contas, ok? Então, um produtor de maracujá, ele usa uma caixa d'água com um volume V para alimentar o sistema de irrigação do seu pomar. O sistema capta água através de um furo no fundo da caixa a uma vazão constante. Com a caixa d'água cheia, o sistema foi acionado às 7 horas da manhã de segunda-feira. Okay? Às 13 horas do mesmo dia, ou seja, 6 horas depois, verificou-se que já haviam sido usados 15% do volume da água existente na caixa. Okay? Então, a primeira conclusão que nós tiramos é a seguinte, que levou 6 horas para a caixa esvaziar 15%, ok? E ele nos diz aqui também que a vazão da caixa é constante, ou seja, sempre a mesma vazão ao longo do tempo. Então, um dispositivo eletrônico interrompe o funcionamento do sistema quando o volume restante na caixa é de 5% do volume total, ok? Então, quando estiver faltando 5%, para acabar a água da caixa, o dispositivo eletrônico ele interrompe o funcionamento do sistema. E nós queremos saber exatamente a que horas o dispositivo eletrônico interromperá o funcionamento. Então precisamos calcular quanto tempo vai levar para restar apenas 5% do volume total na caixa. Ok? Nós vimos que demora 6 horas para a caixa reduzir 15% do volume, ok? Então, para ela perder esses 15%, levou 6 horas. Então, ainda tem 85% na caixa. Mas como o sistema interromperá o funcionamento faltando 5%, eu preciso calcular quanto tempo vai levar para ela perder os outros 80%, ok? Já que perdendo esses 15% e perdendo esses 80%, ela vai perder ao todo 95%. Então, só vai restar 5%. Ok? Então, se em 6 horas ela perde 15%, para perder 80%, ela vai levar uma determinada quantidade de horas. Como a vazão é constante, nós temos aqui uma regra de 3 simples. Okay? Então, 15 vezes x igual a 6 vezes 80. Okay? 15 e 6 são divisíveis por 3. Então, dividindo 15 e 6 por 3, fica 5x igual a 2 vezes 80. Ok? Agora o 5 está multiplicando, então passo ele dividindo. X é igual a 2 vezes 80 dividido por 5. 80 dividido por 5 é 16. E repete o 2. Logo, x é 2 vezes 16 e, portanto, x é 32 horas. Ou seja, para esvaziar 80% leva 32 horas. Ok? Então, depois de 32 horas, a partir dessas 13 horas, certo? Porque eu já estou contabilizando as 6 horas que se passa para ele perder 15%, ok? Então, 32 horas após as 13 horas da segunda-feira, a caixa terá um volume de 5%, que é exatamente quando o dispositivo eletrônico interromperá o funcionamento do sistema. Ok? Então, precisamos saber que horas será
32 horas após 13 horas, ok? Então, como já são 13 horas, faltam 11 horas para acabar a segunda-feira, ok? Então, 13 horas, né, que é a hora em que já se perdeu 15%, mais 11 horas, vai dar 24 horas, que é a mesma coisa que 0 hora da terça, ok? Então, como eu quero saber a hora, 13 horas, das 13 horas depois de 32 horas, então depois de 11 horas é 0 hora de terça, né? Fica faltando só 21 horas para completar as 32. 0 horas da terça mais 21 horas vai ser 21 horas na terça-feira, ok? Então, como ele começou a funcionar às 7 horas da manhã, 6 horas depois é 1 da tarde, né? E ele já vai ter perdido 15%. E 32 horas depois, ele vai perder os 880, completando assim 95. O dispositivo, então, entrará em funcionamento às 21 horas da terça-feira, né? Que é exatamente 32 horas após as 13 horas, ok? Logo, o gabarito da questão 158 é a letra E, 21 horas, ok? E como nós vimos, esse fato da vazão ser constante nos permitiu fazer tudo por meio de regra de 3, beleza? Então, obrigado por acompanhar essa resolução. Se você ainda não está lá inscrito no nosso canal, aproveite, lhe convido a se inscrever e venha estudar conosco de forma inteiramente gratuita.